Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h em ponto. Anota aí o seu com o meu. Dia 29, né? 27. Rapaz, dia 29 é quinta-feira. Já querendo adiantar tudo aqui. Dia 27 de agosto do ano da graça de 2024. Hoje a gente recebe aqui a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. E um tema muito interessante para você que é pai, que é mãe, né? Que quer dar um pet pro seu filho, né? O que você já pensa em adotar um pet, né? Pets e crianças, como garantir uma convivência harmoniosa? E aí entra aquelas questões, quais as melhores raças, vamos dizer assim, né, para que o seu pet possa ter uma boa convivência? Existe isso? Ou vai muito da criação, né? Vai muito do tutor, né, do seu pet? Então você já pode participar, entra aí no nosso canal no YouTube NN Play, ou participe pelo nosso WhatsApp 99639-8389 e manda sua mensagem de voz ou de texto para cá, que a doutora Alessandra vai responder as suas perguntas a respeito desse assunto. Pets e crianças, como garantir uma convivência harmoniosa, tá? Quero começar o programa de hoje também me confraternizando, né? Me sentindo a dor dos irmãos aí do 3º Batalhão pela trágica passagem do nosso querido Márcio, que infelizmente ontem num acidente à noite, né, faleceu nessa colisão gravíssima que teve aqui. Então a gente fica muito consternado com isso, aos amigos, os heróis e as heroínas aí do 3º Batalhão de Polícia Militar, por esse trágico acidente que vitimou um amigo. Estudei com ele na UNEAL, cara tranquilo, cara do bem, entrava muito, saía calado, era muito quieto, muito na dele, né? E a gente acorda com uma notícia triste dessa. Então fica aqui as nossas condolências aos irmãos do 3º Batalhão, a família, a filha, porque ele tinha um profundo apreço e carinho e amor, né? Então a gente vai pro intervalo e volta já, não sai daí não. Saúde em Foco. Na Rádio NN. Com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o tema é pets e crianças, como garantir uma convivência harmoniosa com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, que já está por aqui. Como eu falei, você pode mandar suas perguntas pelo 99639-8389, nosso WhatsApp, ou então entrar no nosso chat aqui no NN Play, nosso canal campeão de audiência no YouTube, tá legal? Então manda pra cá. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. E falar desse tema é também falar de um monte de coisa. A primeira é a escolha do pet ideal. Falar sobre como as diferentes raças e espécies dos pets podem se adaptar melhor ao ambiente familiar com crianças. E a gente já sabe que essa convivência ela é muito boa, porque além de trazer anticorpos, inclusive para doenças respiratórias, você está pensando que você dá um gato para o seu filho ou um cão, ele vai ser alérgico, vai ser asmático, é o contrário.
né? A medicina já diz que é o contrário. Quando você oferece isso, claro que depois de passado algum tempo, as crianças elas vão adquirir anticorpos e a probabilidade delas terem problemas respiratórios é menor. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, André, boa tarde a todos, né? Isso é uma super verdade, né? Então, a gente discutir essa convivência harmoniosa entre nossos animais de companhia e as crianças, né? Isso tem favorecido, né, a convivência social, emocional, né? E física também, né? Falando do ponto de vista de saúde, como um todo. Então, são benefícios muito importantes a gente levar em consideração, a gente pensar sobre algumas características, né? Como eu estou falando, realmente, a convivência emocional é uma das melhores custo-benefício que nós temos aí. E aliando isso ao bem-estar, né, tanto dos animais quanto das crianças, isso tende a ser um sucesso na vida de qualquer uma das partes, no caso. Tá, e como escolher o pet ideal, doutora? Quais são as melhores raças hoje disponíveis no Brasil e também na nossa cidade aqui, né? Na nossa realidade aqui em Arapiraca? Quais são as raças mais predominantes que vocês têm recebido lá na Bicho de Patas? Ou consulta para perguntar, doutora, qual é a raça que eu adoto? Porque de repente você adota um cão de rua, né? Um sem raça definida, um SRD, e você vai ter o mesmo carinho, a mesma dedicação. Você vê na entrada aqui da rádio hoje, tem uma doguinha lá, né? Ela completamente dócil, né? Completamente dócil, deixa você tocar, deixa você fazer carinho, lhe dá carinho também, vem fazer aqueles lambejos lá, né? Enfim, então assim, às vezes não importa a raça, mas importa sim, talvez como o tutor se comporta em relação a eles. Exatamente. Qual a raça? A raça do amor, né? Tem essa a raça do amor. Então a raça, ou sendo SRD, que é uma raça não definida, ou raças definidas, o que a gente precisa levar em consideração, primeiro, a idade da criança, né? A gente está falando relativamente com criança. Qual a idade dessa criança? Então, é uma criança recém-nascido, recém-nascido a gente não leva em consideração, mas acima de 2 anos de idade, que já vai interagir com aquele animalzinho de 3 anos. Qual o espaço que você tem em casa para isso, né? Porque, claro que tem crianças bebês que já se adaptam muito bem a raças grandes. Eu vou dar um exemplo, a Labrador, né? A Golden Retriever. Então, são raças que a gente precisa, que são mais dóceis, né? São mais tranquilas, têm um comportamento, temperamento mais sociável, mais compreensível, né? Vamos dizer assim. E é uma raça de grande porte. As raças de pequeno porte, por exemplo, os SRDs também estão inclusos nessa categoria. Quem não sabe, SRD é sem raça definida, porque não existe uma pureza, né? Vamos dizer assim, dessa raça especificamente. Mas eu só chamo tudo do raça do amor, porque realmente cada animal é que vai diferenciar o comportamento. Então, a gente tem aí os pequenos portes, né? Como, por exemplo, os Shih Tzus, né? São raças, Lhasa Apso, muito tranquilos para crianças, né? A gente tem aí, por exemplo, o Yorkshire. Eu não acho isso tão favorável para as crianças, porque o York, eles tendem a... Ali um husky siberiano. O filhotinho, né? Filhotinho. O husky siberiano de porte médio, eu não aconselho um adulto para uma criança. Porque o husky, ele tem um temperamento um pouco diferenciado, eles não levam desaforo para casa, né? A verdade é essa. Então, eles são astutos, as raças show também não é indicado. Realmente, os grande porte para criança, numa média aí de 3, 4 anos, os Labrador e os Golden Retriever são uma boa opção nesse sentido, tá? Mas mais abaixo a gente vai falar sobre esses cuidados que a gente precisa ter, mesmo sendo qualquer raça, porque vamos lembrar que os animaizinhos têm coisas que eles não vão entender, né? Então vamos falar sobre isso também. E não vão gostar. Educação mútua, por exemplo, né? É preciso, doutora, falar sobre isso com os nossos filhos também, para ensinar as crianças a respeitar o espaço do pet. Muitas vezes é por isso que alguns pais demoram um pouco para adotar, para que a criança possa entender. Porque a criança, muito pequenininha, ela vai pegar o gato, vai puxar no rabo do gato, literalmente vai tirar o pau no gato, né? Exato. Ou no cão, puxar o rabo do cão, puxar a orelha, olha ali, coisa linda ali. Eles podem reagir se defendendo, porque eles estão sentindo que estão sendo atacados, de certa forma. Então, educação mútua, segurança, resolução de conflitos, e também vamos fazer aí as dicas para fortalecer a ligação entre pets e crianças. Vamos falar dessa questão de educação.
Educação mútua vai ser, eu acho, a prioridade número 1, de verdade, a prioridade mesmo, quando a gente pensa em adotar, em criar um pet, né? Então, desde a criança, mesmo sendo criança, ela precisa ser educada a entender, porque a criança está numa fase de formação, é perceptível, né? E o animalzinho da mesma forma. Então, a gente tem que fazer essa adaptação social, né, dos dois, e sempre mostrar as formas como essa criança pode interagir ou brincar com esse pet, né? Então, não puxando os pelos dele, né? Cuidado com a questão da higienização, também vamos falar, mas não subindo em cima de alguns animais. Alguns tendem a não gostar desse comportamento, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue sim. Eu já fui mãe de criança nessa idade também, eu sou mãe de criança, mas nessa idade também, e eu já tive essa convivência extremamente harmoniosa quando eu consigo dar os meus limites, né? Quando eu consigo informar para minha criança que esse cachorrinho ele não vai entender, ele não está entendendo o que a gente está falando, tem os comandos, né? Então, para isso, existe também as técnicas de adestramento, né? Que para o animalzinho entender, né? E para ter esse ambiente harmonioso, que ajuda bastante nesse início, né? Temos algumas dicas no YouTube também, a gente consegue lá colocar algumas dicas do que fazer nessa convivência. Então, tem algumas dicas realmente importantes, que como o programa não é tão longo a esse ponto, mas a gente consegue, no mínimo, dar essas dicasinhas que é muito importante, que vai fazer a diferença aí na hora. Com certeza. Essa convivência. Com certeza. Ontem foi o dia do cachorro, né? O Dia Internacional do Cachorro, do Cão, como muitos podem chamar. Ontem aconteceu uma coisa interessante, meu filho me mostrou, doutora, que a gente vai ver aí na tela. A Polícia Federal estava fazendo uma operação, né, contra o garimpo ilegal ali no Amazonas, né? E o que é que os garimpeiros fizeram com o pessoal do IBAMA e da Polícia Federal? Arremessaram um cão no rio para que pudesse retardar a chegada da lancha lá, porque lá é rio, né? Tinha sido lancha. Então vocês vão ver aí a foto aí dos policiais federais. Um grande abraço e carinho que eu tenho pelas polícias militar, civil, federal, agente de segurança aqui do nosso país, né? Esse pessoal não dá moleza. E o que é que eles fizeram, doutora? Eles voltaram para salvar o cão. Eles deram meia volta na embarcação e salvaram o cão. Daqui a pouco vocês vão ver aí, o Marcão vai mostrar aí. Olha aí, cão abandonado e jogado na água por garimpeiros após confronto com a Polícia Federal é resgatado no Amazonas. Olha lá, pousando já dá para ser um cão policial, né? Pose ele já tem, né? E eu tenho certeza que esses guerreiros aí da Polícia Federal, com certeza algum ali com coração mole que nem eu, vai dizer assim: vem pra cá, meu filho, vamos ali, né? Só pra você ver onde chega a falta de carinho, de amor, de tantas outras coisas. Quero mandar um abraço aqui pra dona Hilda, que mandou uma mensagem pra mim dizendo: não acelere, deixe-os atravessar como você, eles também têm família. Tá falando aqui dos cães, mandou um card aqui pra mim sobre isso, é verdade. Eu não acelero não, dona Hilda. Um abraço aqui pra Dilza do sítio Oricuri, em Atalaia, que sempre ouve a gente aqui. A gente pega longe, viu, gente? Muito longe. A rádio mais potente do estado, você tá nela aqui, tá ouvindo ela. Doutora, vamos voltar aqui? Então, em relação a isso aí, segurança e saúde, abordar as principais precauções para evitar acidentes e garantir a saúde tanto dos pets quanto das crianças. Como se faz isso? Esse outro tópico é extremamente importante, né? Quando a gente vai alinhar isso aí, né? Saúde, bem-estar, segurança para ambos, né? Então, os animais, por exemplo, eles precisam passar pelas avaliações com o médico veterinário, onde esses dirão o que precisa fazer. Temos aí no mínimo uma vermifugação, né? A gente tem os remédios de vermes antiparasitários, né, que vão matar parasitas externos e internos desse animalzinho. Aí vai ficar uma proteção muito interessante. Os vírus, né, que a maioria dos vírus é transmitido de um animal para outro, não de um animal para um humano, né? Mas a gente precisa combater os vírus para evitar os sintomas, que, por exemplo, o vírus da sinomose, ele traz muita secreção nasal, né? Muito catarro. Então, isso não é higiênico entre esses animaizinhos. A gente precisa prevenir também fazendo as vacinações, né? A gente pode usar, por exemplo, temos portões como divisórias, né? Portões que vão isolar determinada parte da casa para esse animalzinho não ter acesso, né? Tanto para o benefício do animalzinho quanto para as crianças, né? Casa que tenha piscina, né? Precisam ser bem isoladas. E toda a parte de cuidados
com aquele filhote, com aquele cão, né? Que é um ambiente que ele vai dormir. A gente precisa estar sempre separados, entender que o animal tem a sua hora de dormir, tem o seu local que escolhe para dormir, especialmente os cães de grande porte, né? Ele precisa ter um local aconchegante para dormir, livre de temperaturas baixas, né? Então, isso tudo para fazer com que a criança entenda que a gente precisa existir um limite, uma diferença entre nós, humanos, e aqueles seres, né? Eu falo em higienização, porque as crianças muitas vezes não têm o hábito, né? Às vezes de não lavar as mãos sempre que pega nesse animalzinho, ter o cuidado. Então, isso faz parte, volta para o que é educação mútua, né? Então, para atingir regras de higiene que os dois consigam seguir, que seja harmonioso, né, para essa família. Uhum. E, inclusive, falando de higiene, fala de higiene mútua. Você que mora, né, que você mora na sua casa e o seu pet faz as coisas lá de fora, leve um saquinho. Claro que o xixi você não vai conseguir secar. Ele vai, em qualquer poste que ele parar, ele vai querer fazer xixi, deixa ele fazer xixi, né? Mas se ele fizer o 2, como fala a minha filha quando era pequena, leva um saquinho, recolhe. Isso é civilidade. Isso é respeitar o seu vizinho, o outro vizinho seu, né? O seu vizinho não tem obrigação de estar limpando o que o seu cão faz na calçada dele, não. Não é verdade? Então, né, só uma dica aqui, fica a dica aqui para a gente tomar uma dose de Simancol. De vez em quando é bom. Resolução de... A doutora riu. Resolução de conflitos. Como identificar, doutora, e lidar com possíveis conflitos de comportamento? Isso é muito importante quando a gente fala, por exemplo, agressividade, né, de algum animalzinho que se mostrou mais agressivo. Um adestramento, claro, funciona muito bem. Se você já tem aquele animal há algum tempo na sua casa, aquele pet há algum tempo, um adestrador ele consegue controlar isso aí, ou pelo menos educar, porque às vezes a forma como ele chegou, ou às vezes os ciúmes que ele teve, esse cão, né, teve da criança que chegou, né, um recém-nascido. Então, isso faz parte de uma preparação anterior, né? Quando, por exemplo, a mãe fica grávida, ela já vai começar a se preocupar com isso. Então, uma grande dica é aproximar esse animalzinho da sua barriga, eles vão sentir, com certeza, né? Então, aproximar, quando a criança nascer, não precisa que ele fique separado lá no quintal, por exemplo, ouvindo só a criança chorar. Então, ele vai entender que tem alguma angústia, alguma coisa está acontecendo. Tanto é que as pessoas que têm experiência com isso entendem que eles ficam mais aperreados lá fora sem entender. E, de repente, quando se junta essa criança, ele pode ser agressivo, porque ele não entendeu aquele choro. Então, de já adaptar, levar esse animalzinho ao quarto da criança para conhecer, né? Para identificar o cheiro, deixar ele sentir o cheiro da criança também. Isso é muito importante. E a higienização que a gente falou anteriormente, vamos levar em consideração, porque um animal bem limpo, bem cuidado, com os parasitários tudo em dia, ele não vai oferecer risco, né? Com a escovação em dia. Outra parte muito importante da higienização é a escovação desse seu animalzinho. Tem cães de grande porte ou de pequeno porte que tem um pelo curto, que cai muito mais pelo do que pelo longo, né? Vocês observam isso. Então, fazer uma escovação regular, isso é uma forma de higienização também muito importante nessa fase. Uhum. Doutora, a chegada do pet numa casa também é cercada de muitas coisas. Você falou aí da questão da higiene, e só mais uma dica aqui, né, que a doutora pode corroborar conosco aqui. Não deixe seu pet no sol num tempo desse, não, gente, né? É maldade. Você vai isolar ele lá e às vezes o seu local não tem sombra. E o sol, do jeito que está, né, pode provocar muitos problemas no pet. Então não isole ele não, procure orientação. Se você não tem, procure orientação. Liga para bicho de patas, fala com a médica veterinária lá de plantão. Olha, eu vou ganhar bebê, o que é que eu faço? Né? Não descarte o pet. Tem gente que inclusive faz isso, né? Quando chega um bebê, infelizmente, às vezes descarta o pet, que não é humano. Né? Isso faz parte exatamente do que nós estamos falando, é desse planejamento, né? A gente precisa ter esse planejamento desde a criança lá na barriguinha da mamãe, fazendo essa junção com essa criancinha. Doutora, pets como companheiros no desenvolvimento emocional das crianças. Isso já está mais do que provado, que as crianças que têm pets inclusive são mais felizes do que as que não têm. Afinal de contas, todos nós estamos vivendo um momento indoor.
né? Nunca nossa infância foi tanto inbox, né? Como a gente pode dizer, dentro da caixa ali. Hoje a gente não se suja mais, Janaína, né? De lama, de barro, né? Que a gente se melava antes, né, mano? Ninguém toma mais banho de chuva, a umidade é baixa, a gente fica com deficiência de vitamina D porque não pega sol. Já imaginou um negócio desse? Por que não pega sol? Porque as crianças não brincam mais na rua. É simples. E aí você vai dizer, Pepe, você deixa eu brincar na rua? Deixava? Não, porque tem um monte de gente louca aí com uma habilitação que parece mais uma licença para matar, né? O cara dirige que, né? Sinceramente, parece que entregaram assim na feira a carteira de habilitação em Arapiraca. Parece que foi assim, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, que só pode, né? As atrocidades que a gente vê aqui todos os dias com animais, com pessoas, né? Atropeladas e mortas, inclusive, diga-se de passagem. Vez culpa dos motoristas, vez culpa dos pedestres que vão fazer isso em local não aconselhado para fazer, né? Vou fazer as minhas palavras aqui do pessoal do jornalismo. Não sei quem foi que fez, o cara que fez aqueles guarda-reios ali na L220, doutor, e deixou aquelas brechas. Para quê? Para motoqueiro morrer e pedestre morrer, né? Só se foi, porque não era para ter. O pedestre vai atravessar, não sei. Faz um viaduto. Tem dinheiro público para fazer viaduto. Tem não, uma passarela para evitar que as pessoas morram. E agora, quem morreu? Né? Olha aí a alegria, doutora. Esse aí é pesado. Esse tem história. O Pitbull, doutora. Foi muito bom o Marco Aurélio ter entrado com essa imagem, porque tem muitas pessoas que tem um mito. Eu tenho um amigo que é o Tonzinho, deve estar ouvindo a gente aqui. E o Tonzinho, ele tinha uma Pitbull, uma fêmea. E eu antigamente, quando ele colocava os vídeos no Facebook, ainda tinha Facebook, a filha dele, cara, fazia o Pitbull de cavalo. Ela sentava em cima dele e parecia o pica-pau com as orelhas dele aqui. Digo, cara, pelo amor de Deus, homem. Ele disse, André, ela é mais criança do que ele. Ela é mais criança. E realmente eu encontrei o Tom alguns dias atrás e o Tom disse que ela teve uns problemas e faleceu. Disse, André, pra minha alegria eu ganhei outra. O mesmo cara que me deu a outra, me deu agora a que eu ganhei. E tá claro que meu filho já cresceu, né? E é um mito, doutora. Quando se fala em Pitbull no Brasil, se fala em agressividade, se fala em dilaceração de membro inferior ou superior, até se fala em morte. Vamos falar um pouquinho. Olha aí, doutora. Olha que coisa linda. Infelizmente são histórias que se repetem, né? E infelizmente volta ao ponto, eu já criei Pitbull, sou criadora de Pitbull e realmente sei do que estou falando. Então termina sendo culpa de nós mesmos, né? A forma de criação de qualquer animal, e a diferença vai ser o tamanho, né? Porque se você cria esse tipo de animal com um tipo de agressividade, com um tipo de comportamento que não condiz a cada raça, é por isso que é muito importante a gente estudar, né, o próprio tutor, procurar esclarecimento na internet mesmo, de como é o comportamento de um pitbull, como é que ele se comporta, o que a gente precisa fazer, né, para colocá-lo dentro da sociedade enquanto animal irracional, né, a gente não pode esquecer disso, e que consiga ter essa convivência harmoniosa, né? Então, existem técnicas, tratamento, condutas que a gente não pode realizar com animalzinho nenhum. A gente tem a diferença do pitbull, infelizmente, porque ele tem realmente uma mordida mais forte, mais pesada, né? Tem uma forma de ataque diferente de outros. Mas quantos pincher eu vejo, por exemplo, que não oferecem risco, entre aspas, de morte, porque tem a mordida mais leve, mas que tem um comportamento pior do que um pitbull. É verdade. Muitos. Então isso vem realmente de criação, da forma como você educa. Um animal como o pitbull, por exemplo, muitas vezes ele pode ser sim um animal de proteção, né? Como tem a maioria que eu vejo, não é mais, né? Eles ficam em cima da cama, eles dormem com os tutores, tem medo de gato, tem medo de rato, é uma resenha, os pitbull. Mas alguns são sim criados como protetores, estão vivendo em ambientes como quintal, presos muitas vezes, né? E aí quando um animal desse não conhece a vida, não sai para passear, não tem contato, né? Então é da característica de qualquer animal, seja um pitbull, seja qualquer raça. Se você é criado na agressividade, preso, não precisa bater, por exemplo. Eu nunca bati no meu cachorro, ele é agressivo. Não é isso.
é a forma como você cria. Ele está preso, ele está restrito, ele não conhece ninguém, ele nunca saiu para passear, ele nunca foi tomar um banho em outro local. Então isso contribui bastante com a agressividade desse animal. Perfeito. Doutora, histórias de pets que ajudaram crianças a superar desafios emocionais. Você tem relatos disso? Tem um relato disso, inclusive uma amiga minha, né, que ela tem 2 crianças com autismo, né, ela cria, eu costumo dizer que ela cria XYZ, porque o nome da cachorrinha é X, mas tem outros nomes, eu disse, cadê a XYZ? Então são uns xodós na vida dessa mãe, porque essas cadelas, elas ajudam muito nesse comportamento, porque tudo que, por exemplo, elas vão para a rua, essas crianças que são autistas, e ela pensa nessa cadelinha, ela pensa no bem-estar dessa cadelinha, ela quer cuidar, ela quer varrer, ela quer limpar o pelo, ela quer vestir. E ela sabe, ela entendeu, a mãe dela conseguiu explicar que elas são animais e que eles precisam ter essa diferença. Então, ela entendeu as diferenças e é um relato muito bonito. É muita história que ela me conta relacionada a autismo e animais de companhia. E as crianças realmente fazem tudo com a cadela e são pincher. E não são agressivas, né? Então é como a forma como se trata, é a forma como se conduz essa criação. Doutora, a responsabilidade das crianças no cuidado dos pets. Outro assunto. Como é um assunto muito importante, como funciona ou como deve funcionar isso? As crianças precisam ter as formas seguras de cuidar desses animais, né? Eu começo desde a saúde, do cuidado com a higiene, da forma como vai se comportar. Eu acho importante a criação de crianças com animais, porque ensina a responsabilidade. Você não quer ter um cachorrinho, você quer ter. Então, você vai precisar ter, no mínimo, as responsabilidades com isso. Colocar uma ração, né? Colocar uma alimentação. Ensinar esse seu filho a higienizar os comedouros, os bebedouros. Ensinar que ele precisa entender que na hora da alimentação, o animalzinho precisa se concentrar para se alimentar, que a criança precisa sair e deixar ele se alimentar de forma espontânea, até a quantidade que queira comer, né? Muitas vezes precisa pesar, mas de uma forma geral. Pedir para trocar água, então isso vai gerar à criança um comportamento muito grande de responsabilidade. Fora o amor incondicional, que eles vai ter a troca do amor entre si, né? Amor mútuo. Então é muito importante. A higienização com as fezes, por exemplo, sempre lavar as mãos após a coleta dessas fezes, né? Que vai fazer. Então tudo isso é importante nesse convívio harmonioso, né? Para a criança realmente ensina e entenda a responsabilidade que ela tem com esse ser. Tá. Qual é a relação, doutora, que as crianças especiais elas podem ou devem ter com os pets? O que eles podem aprender, as pets e crianças com necessidades especiais. Certo. O que eles podem fazer? O que os pets podem fazer por essas crianças? Por exemplo, passeios, né? Tem animalzinho que quando acostuma, André sabe disso, o horário de passear, isso cria uma rotina nas crianças, especialmente as crianças especiais. Então a criança vai entender. É claro que, gente, eu estou falando aqui depende das fases do comportamento especial dessa criança esteja, né? Mas a criança vai entender que chegou a hora, por exemplo, desse cachorrinho ir fazer necessidades fisiológicas, você precisa sair para passear. Então a criança entende, a criança precisa entender que ela respeitar os limites, né? Os limites que vai levar para a vida, os limites de amor, de contato entre essa criança e esse animal. Então ela vai entender que ela precisa ter limites, né? Ela vai entender que ela tem um amor de um cãozinho, de um gato, que seja, que aquele amor é um amor incondicional. A criança especial também vai entender. Aí, como eu falo, fora o amor afetivo, que é muito grande, que vai existir um elo afetivo muito grande entre esses dois. Tá. Quais são as brincadeiras, doutora, que as crianças... Brincadeiras seguras, né? Que as crianças podem e devem até fazer com os pets. O jogar de bola, por exemplo, né? Você arremessar um objeto, ele trazer de volta, né? O correr, né? Depende também é seguro correr e o pet correr se for um cão pequeno, né? Depende da idade, tudo isso é relacionado à idade, mas eles gostam muito de correr. A própria natação, o hábito dos dois conseguirem entrar na piscina. É por isso que, mais uma vez, a saúde precisa estar em dia, né? A prevenção de alguns desses tem que estar em dia. Mas se tiver piscina, acesso à piscina, isso é muito bom para ambos, né? Para o desenvolvimento social e psíquico também da criança. Doutora, e o comportamento de um pet em um ambiente com crianças, como é que deve ser avaliado? E aí alguns tutores
podem ter dúvidas em relação a isso? Como isso deve ser feito? A gente precisa entender os sinais de estresse desse animal e o desconforto do pet com determinadas ações. Por exemplo, eu tenho crianças aí que sobem, como você falou, em cima do cão e tá tudo bem, ele vai aguentar, ele vai ficar feliz, mas vai ter cão que ele não vai admitir esse comportamento, né? Por alguns motivos, de repente alguns traumas que ele teve aí no passado. Puxar os pelos desses animais, né? Tem que ter muito cuidado, que vai ter cão que não vai gostar. Então você precisa entender o que é que esse animal gosta de fazer, o que é que esse pet gosta de fazer, para que a gente não sofra por excesso. Às vezes tem cão que não quer que abrace tanto, que aperte tanto, ele não gosta, ele não se incomoda. Gatos, por exemplo, todo mundo já sabe quem cria, não gosta que pegue na barriga, né? Eles sentem uma sensibilidade exacerbada, gosta de fazer carinho na cabeça dele. Então, a gente precisa entender em que sentido, em que modo aquele cão está querendo viver. E a gente também pode ensinar coisas novas para eles. Um comportamento novo, uma forma de chegar. Tem muitos animaizinhos que não toleram que se chegue perto na hora da alimentação. Isso foi um mau hábito que nós mesmos colocamos nele. Então, quando ele estiver comendo, é um momento que a gente pode deixar ele comer, mas que ele precisa permitir que a gente chegue próximo a ele, né? Então, tem algumas dicas como essa que a gente acha deixa esse ambiente bem harmonioso. Qual a importância do vínculo entre pets e crianças na superação de traumas, doutora, por exemplo? Ele vai nos ensinar que tudo precisa ter realmente um início, né? Um meio desse aí e um final relacionado a isso. Quando a gente pensa num trauma, a gente está falando um trauma relacionado a crianças, né? Um trauma que foi relacionado às crianças. Então, esses animais, ele pode ter um ensinamento muito importante, que é o afeto, o cuidado. Quem já teve gente doente em casa, o cão não sai de perto, né? O cão fica todo momento dando um apoio moral, entre aspas, mas tentando ajudar, nem que seja com a sua companhia, com o seu olhar afetivo, com a sua lambida, né? Então, ele ajuda muito nesse sentido. E aí, doutora, antes de fazer a minha última pergunta, eu queria voltar um pouquinho, porque, por exemplo, eu nunca me adaptei em morar em apartamento. Já morei em apartamento, foi o primeiro lugar que eu morei depois de casado, e confesso que, enquanto solteiro, né, você tem aquele espaço grandão e tudo, mas depois eu passei a não gostar daquele ambiente por achar o ambiente pequeno. Por maior que seja, podia ser uma cobertura que não ia ser bacana, porque eu me sinto preso, me sinto enquadrado, entendeu? Mas aí, tem muitos tutores que moram em apartamentos. E às vezes eu fico pensando, poxa, será que esses tutores têm como é que se diz, a predisposição de passear com esses bichinhos todos os dias? Será que não é estressante ficar fechado num lugar quadrado, onde não tenha talvez muita opção ou quase opção nenhuma, ficam trancados ali? Você, né, doutora, a pessoa que tem pet que hoje mora em apartamento em Arapiraca, né, qual é o conselho que você podia dar para esses cãezinhos? Aqui em Arapiraca, por exemplo, a gente não tem tantos, né, pets criados em apartamentos, mas eu tenho assim alguns animaizinhos. Em Marcel, você imagine, né? Por exemplo, aquelas regiões de praia que tem muito apartamento, é onde tem a maior quantidade de animais por metro quadrado. Sim. É região justamente dessas que tenham mais apartamentos. Então, tudo é adaptação, André. Tudo é adaptação. Da mesma forma como você, por exemplo, não gosta de apartamentos, tem outras pessoas que gostam, né? Exatamente. Moram realmente porque realmente gostam ou necessitam. Os animais, quando eles vêm filhotes para aquele local, eles realmente terminam se adaptando ao ambiente. Não posso negar isso. A maioria faz os passeios regulares, porque os próprios pets, eles pedem isso, eles tendem a ficar mais estressados, porque realmente, como você está falando, é um quadradinho ali, muito pequeno, espaço restrito. Mas a maior dica realmente é interagir, deixar um ambiente muito rico em brinquedos, né? Porque quando eles não estiverem sozinhos, estão brincando. Um ambiente, como o André sempre fala, com áudios, né? Com músicas e as saídas. Os que eu conheço, André, a maioria, eles realmente saem muito. Precisa sair de manhã, precisa sair à tarde, precisa sair à noite. Senão os pets dão estresse. Eles são adaptados, mas eles se estressam. Eles precisam também ver um ambiente exterior, até para adquirir as imunidades que realmente é necessário. Tá.
E doutora, a última, quando é necessário dizer adeus? Como preparar as crianças para a perda de um pet? Ou por velhice, ou por alguma doença que ele pegou ali e que não tem mais jeito, que vai ser preciso eutanasiar mesmo. O que é que se deve fazer? Olha só, vou te mandar uma foto aqui, Marcão, agora, do Fred, que é o nosso salsichinha aqui, do Dimas. E tem também a Vivi, o Fred e a Vivi. Vai aparecer na sua tela aí, do meu amigo Dimas, gerente bom de negócio aqui da Boa Terra Chevrolet. Vai aparecer a Vivi, Fred, não é? A Vivi e o Fred. É uma dupla, rapaz, uns 2 salsichinhas, pense. E com certeza ele está ouvindo aqui a gente falar. Doutora, quando é necessário dizer para as crianças o adeus? Porque para a gente já é muito difícil. Eu estou falando por mim, eu nem penso nisso, não paro para pensar sobre isso em relação ao meu bolota, de tanto amor, apego que a gente tem. Quantos momentos que você viveu ali. Por exemplo, quando eu tive Covid, o bolota passou 30 dias basicamente dentro do quarto comigo. Olha aí, ó. Essa é a Vivi, ó. Coisa linda, né, rapaz? Linda. E tem o Fred, olha o Fred aí. Eita, Linda, rapaz, coisa linda. Parabéns, meu amigo Dimas. Viu? Parabéns. São lindos, São bem lindos. cuidados. Então, doutora, já que é difícil pra gente, às vezes eu tô no Instagram e vejo relatos de tutores que postam, né? A perda dos seus pets e eles estão assim arrebentados, arrasados. Como fazer isso? Como dizer isso para as crianças? A gente, até como adultos, né? A gente não precisa pensar nisso, até como se a gente também não precisa pensar na nossa morte. A gente só precisa viver um dia atrás do outro. Isso. Com os animais também a mesma forma, dar muito amor, dar muito carinho, viver como se fosse o último dia, né? Por isso que a gente sempre fala essa palavra, é verdade. Uhum. Então, vai existir o dia que a gente vai precisar dar adeus e olha que fantástico o que os animais fazem na nossa vida. Nos ensina isso também. Uhum. Porque a tendência é que, infelizmente, eles partam antes. Então, a gente lida desde cedo com a dor da perda, do desafio de enfrentar o luto, né? E a necessidade da criança entender que ele precisava partir para outras vidas, quem acredite, né? Então, isso é muito importante desde cedo a criança, que felizmente ou infelizmente Deus sabe tudo o que fez, é por isso que eles vivem tão pouco tempo conosco, né? A expectativa de vida dele é inferior à nossa e talvez seja por esse motivo. A única função que ele realmente veio fazer aqui no mundo é nos auxiliar e nos ensinar o que é de mais belo e de amor puro, né? Então eles não vivem muito com a gente. Então isso a criança também vai entender quando a mãe ou os pais conversam com eles sobre isso, né? E isso não é só sobre os cachorros, sobre os animais, é sobre nós também. Então, olha que ensinamento bonito eles conseguem também nos transmitir. É verdade mesmo, porque só quem tem sabe, né? O quão é importante você ter um pet, cuidar e pode ter certeza, por mais carinho que você dê a ele, ele vai devolver isso infinitas vezes. Não tem jeito, né? Porque você sai, quando você volta, ele tá na porta. Tudo de novo, né? Parece que ela, né? Nunca lhe viu, nunca. Um detalhe, quando sai todo mundo de casa, que a gente deixa a janelinha aberta para ele ficar olhando, e ele fica com aquela cara, meu Deus, assim, que parece que acabou o mundo para ele, né? A gente muito deixa, intenso. a gente deixa a musiquinha lá. Mais uma vez, você que tá ouvindo a gente aqui, você coloca assim no YouTube, música para acalmar cachorro. Aí você bota lá ao vivo. Tem umas que passam ao vivo o dia todinho. Aí não tem comercial. E é tão bom, acalma a gente. Eita, como é bom. Eu boto pra acalmar ele, do quem dorme sou eu. Então, assim, e quando a gente volta, gente, olha, lá é o seguinte. Quando a gente acorda, eu sou o primeiro que eu vou com ele pra sala de madrugada, né? Mas, doutora, quando minha esposa acorda, quando Lana acorda e quando Ian acorda, eles têm que falar primeiro com o bolota. Ele corre, vai pro sofá e fica latindo esperando ser acarinhado.
né? Então é assim, depois ainda cobra. Quando a gente passa muito tempo fora, ele sobe no sofá e quando a gente tira a mão, ele começa a latir de novo para querer mais carinho. Como dizer, vocês saíram e me abandonaram aqui, então agora vocês têm que me compensar, né? E Então, olha que vínculo, né? Que elo que se cria numa situação como essa. Até de família. Você vê que nesse momento vocês já estão unidos, estão juntos, brincando, rindo, porque o Bolota proporcionou. é verdade. Já deixamos de sair, às vezes, de viajar para um lugar. Tá emocionado, Como André? é que aqui, vai viu? ficar Pode o nem Bolota? ouvir falar. Como é que vai ficar o Bolota, né? Doutora, amanhã é dia de Spa Day Cat na Bicho de Patas, na unidade Baixa Grande. Ó, você que tem o seu gato, literalmente o Spa Day Cat é o banho do gato, né? Você vai lá e aí você vai receber um banho relaxante com feromônios, com cheirinho. Olha aí, ó, tá aí na tela aí. Relaxante, anti-estresse e aconchegante. Galerinha ali tomando banho, todo mundo saindo cheiroso, com as unhas. Faz as unhas também? Faz sim. Ó. A tosinha higiênica. Parece com a depilação, mas é a tosinha higiênica. Pois é, vou levar a Chamita, rapaz. A Chamita um dia desse deu umas unhadas em mim. Isso. Ela tava brincando e ela foi fazer assim com a garra e eu puxei o dedo. Puxou, é arranha. Foi na hora do. Arranha não, ela cortou mesmo. Mas eu amo a Chamita, ela tá aqui, já fui lá, ela tava dormindo, não fiz muita coisa não. Mas tá aí, ó, o banho dos pets. Daí você vai encontrar shampoos, rações, né? Vacinas, você vai encontrar comedouros, você vai aquela casinha de transporte. Você vai encontrar lá também. Doutora, você participou de um negócio ontem, não foi? De um curso, do evento. De um jantar, o pessoal parceiros da Pet Planet, onde falou de uma medicação assim fantástica, né? Que é um anticorpo monoclonal, o único autorizado para fazer aqui no Brasil, autorizado já na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil já tem uns 2 anos desse uso dessa medicação. E a revolução, né, para os velhinhos, para os idosos, quem tem osteoartrite, inflamação articular, é fantástico, é resultado assim, como eu nunca tinha visto. Muito que bom coisa mesmo. boa. Tá vendo aí? Sempre a Bicho de Pata se atualizando e trazendo novidades para vocês. Gente, você que tem dúvidas sobre essa entrevista, ela fica gravada aqui no NN Play para você ouvir quantas vezes e quando você puder. Além disso, a gente vai colocar os cortes sempre no outro dia à tarde no Instagram e no TikTok. Então você vai lá, Saúde em Foco com André Peps no Instagram, segue a gente e segue a gente também no TikTok. E também tem os cortes do nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Peps, lá no YouTube. Todos os dias tem, tá? E você quer falar com a Bicho de Patas? Eu tô com dúvida, eu quero ter um pet, doutora, mas eu não sei, me orienta direito. Eu ouvi o programa, mas não deu para tirar muita dúvida. Eu quero falar com você. Então, 98865-0800. Telefone DDD 82 para quem tá fora de Alagoas. DDD 82 98865-0800. A Bicho de Patas tem 2 lojas, uma no Ouro Preto e uma loja 24 horas aqui na Baixa Grande, né? Então você vai lá e fala com todos os especialistas, você vai encontrar lá. Todas as especialidades veterinárias você vai encontrar lá. Além de, já falei de rações, comedouros, brinquedos, banho e tosa, uma clínica também que você pode, se precisar, tá? Com urgência e emergência. Doutora, muito obrigado pela vinda e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Olha, gente, amanhã eu vou receber o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, e olha, o tema de amanhã, esclerose sistêmica, que é chamada de esclerodermia, que é uma doença que deixa a pele bem rígida, bem difícil aí. O tratamento, eu estava olhando essa doença aí e é uma doença bem complicada que os reumatologistas tratam aqui. A gente nunca falou desse tema e amanhã a gente vai falar sobre esclerose sistêmica com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, tá bom? Um grande abraço para você, Fagner. O Fagner Meraldo Barros, meu amigo aqui da Ótica do Trabalhador, que fica ali na rua 30 de outubro, esquina com a Monsenhor Macedo, os óculos mais baratos de Arapiraca. Não compre óculos sem ir lá. Você vai encontrar lá lentes e tudo com armações e com preços incríveis. Você vai encontrar na Ótica do Trabalhador alagoano. Vai lá, fala com o Fagner, fala com a Aline, que você não vai sair de lá sem ver nada. Você vai sair de lá vendo tudo, inclusive economizando no seu bolso. Tá legal? Boa tarde para você, Deus abençoe você e Ele permitindo, amanhã às 13 horas a gente tem um encontro marcado aqui, tá legal? Até amanhã e tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.